Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola de IA, a Escola de Inteligência Artificial e Novas Tecnologias. O nosso propósito se resume a uma frase: inteligência artificial para todos. Bem, hoje a gente tem aqui a honra, de trazer o Vinícius. Vinícius é um PhD em Ciência da Computação, que é um título assim, super bacana, super importante. Cara, te agradeço muito aí seu tempo, a sua disponibilidade de a gente gravar esse podcast. Se a gente pudesse começar, Vinícius, você contando um pouquinho da sua história profissional, cara, por gentileza. Legal. Bom, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você, falando com a comunidade. Vamos lá. Bom, eu vou tentar ser bastante objetivo, tá? Eu comecei minha carreira profissional já faz um tempinho, 99, então não sou tão novinho assim, mas eu sou do interior de São Paulo, então comecei minha carreira ainda na área de informática, não era nem computação, e ali eu gostei muito, fui evoluindo, fiz minha graduação em engenharia da computação. Depois da graduação, de um pouco de experiências em algumas empresas do interior e uma segunda empresa que eu tive primeiro contato numa grande empresa, que era na época do grupo Bradesco, a Scopus, que cuidava de toda a parte de tecnologia do Bradesco, que posteriormente foi vendida para a IBM. Eu senti a necessidade de me especializar mais em uma área específica, e eu gostava muito, gostei muito do pouco que eu tive contato com inteligência artificial e um pouco de robótica na graduação. Então foi no momento que eu busquei fazer o meu mestrado, isso foi em 2009. Em 2009 eu me mudei também para o interior de São Paulo, uma cidade chamada São Carlos, para fazer o meu mestrado. E minha pretensão era fazer o mestrado, voltar para o mundo corporativo, para o mercado de trabalho, mas surgiu uma oportunidade de continuar num projeto de pesquisa envolvendo um time europeu de pesquisa, que para mim foi uma oportunidade única, assim, nunca tinha tido oportunidade de sair do Brasil e etc. Então, acabei emendando o doutorado, o PhD. Então, eu fiquei por um período, eu diria, longo, de 2009 até 2016, muito focado em pesquisa, desenvolvimento e ensino, flutuando ali, passei por alguns concursos públicos, até 2016, dezembro de 2016, então está fazendo 4 anos agora, que o Itaú começou a montar a sua área de dados e analytics, e eu fui convidado, para compor esse primeiro time lá e ajudar a montar. E estou no Itaú desde então, desde 2016 estou no Itaú, uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, que evoluiu muito. E concomitantemente ao meu trabalho no Itaú, eu também dou aulas numa faculdade em São Paulo, que é a FIAP. Eu gosto muito do mundo acadêmico, então é uma oportunidade de continuar ali. Aprendo muito mais do que ensino, então gosto muito de participar. E também participando da comunidade, como aqui o podcast que a gente está gravando. Eu faço parte da comunidade do Google Developer Expert em Machine Learning e outras comunidades que para mim acrescenta muito no dia a dia, muito, muito legal. Esse é um resumo. Que bacana. Cara, aproveitando um pouco que você está hoje no Itaú, que cases assim, cara, excepcionais você poderia citar para a gente de uso da IA no mundo financeiro, cara? Coisas realmente assim que chamam a atenção. Boa pergunta. Eu acho que o mercado financeiro, principalmente instituições mais tradicionais que já estão no mercado há algumas décadas, modelagem, principalmente a modelagem de crédito e etc., isso já é feito há bastante tempo e ela vem sendo modernizada com os novos algoritmos que vão surgindo. E vem surgindo também outras aplicações, principalmente voltado para atendimento, voltado para automações, todo o back-office, como que eu deixo
muito mais eficiente e aplicações também que ajudam no dia a dia das pessoas. Eu costumo falar bastante, sempre que eu converso do tema, que eu acredito bastante na inteligência artificial para impulsionar o nosso trabalho, né? Não para nos substituir, mas para impulsionar. Então, tem muitas aplicações voltadas para ajudar quem faz o atendimento, né? Porque é difícil das pessoas colher muitas informações e processar toda aquela informação. Então, vem uma IA ali que te ajuda a trazer as melhores informações. Tem bastante aplicações, mesmo nas agências, de ajudar o fluxo de pessoas, de ajudar a provisionar quanto de dinheiro eu preciso ter no caixa eletrônico para atender a demanda, nem para faltar, nem para sobrar, porque isso é importante tanto para o lado de experiência do cliente, quanto para o lado de eficiência, né, da empresa. Mas se eu fosse destacar uma, e aí muito nessa temática ainda, e é algo que está muito em voga hoje no mercado financeiro, é a parte de investimento, né? Acho que nunca se teve tantos brasileiros investindo, né? Por mais que a gente tenha passado aí por alguns períodos financeiros complicados no Brasil, a gente tem criado uma maturidade maior financeira, né? E as pessoas têm compreendido mais como investir, a forma de investir, etc. Mas a gente sabe que também não é fácil fazer investimento. A gente tem uma carteira, um portfólio muito grande de produtos e tem um portfólio de perfis de pessoas também muito diverso, né? De momentos de vida diferentes. E esse foi um caso público que o nosso vice-presidente apresentou em uma das últimas APMECs, e foi um sistema que o time de investimento criou, usando uma inteligência artificial, que fazia mais de 200 mil simulações de carteiras para um cliente específico. Isso em minutos. Então, eu conseguia entregar para a pessoa ali, para o consultor de investimento, olha, eu fiz 200 mil cenários em cima do portfólio aqui amplo que se tem e específico para esse perfil de cliente. Então, nunca uma pessoa ia conseguir fazer uma simulação tão abrangente. E olha, desses cenários, esses aqui são, sei lá, os 10, os 15 melhores, né? E aqui com perfis um pouco diferentes, um é um pouco mais conservador, o outro é um pouco mais arrojado. E aí isso empodera muito o consultor, né? Na hora de conversar com o cliente, falar, olha, eu tenho essas opções, já fizemos aqui uma gama grande de cenários, isso aqui é os melhores que eu tenho, vamos junto agora avaliar qual faz mais sentido para você, para o seu momento. Então, essa é uma aplicação que eu particularmente gosto bastante. Agora, Vinícius, uma curiosidade aí, assim, óbvio você não tem que contar segredos aqui, mas que tipo de técnica está por trás, cara, dessa escolha, vamos chamar assim, macro? Perfeito. Olha, normalmente se envolve mais de uma técnica e depende também da aplicação, tá? Porque uma das premissas, independente, acho que esse ano está entrando a LGPD, né, no nosso dia a dia, né? Uma regulamentação importante que tem que ser seguida, mas independente da LGPD, a gente tem uma cultura bastante forte com a transparência. Então, o cliente, nesse exemplo específico, ele quer saber o porquê, né, daquela recomendação, para ele ter certeza que a recomendação ela realmente foi feita pensando no melhor para aquele cliente. Mas pensando em outros casos, vamos pegar um caso específico só para a gente fazer um paralelo aqui, tá? E se eu começar a sair muito pela tangente, você me chama de volta aqui da conversa, tá? Às vezes eu começo a falar e não paro. Mas vamos pegar uma aplicação de automação num back-office, tá? Então você recebe um documento e você quer identificar no documento, por exemplo, o nome da pessoa, o número de um determinado documento, por exemplo, o RG, o endereço. Então você quer fazer uma coleta mais automatizada de dados de um documento, né, de uma imagem. Então, põe um documento escaneado. Nesse tipo de aplicação, eu tenho que primeiro usar alguma tecnologia de visão computacional para converter essa imagem em texto e depois algum outro algoritmo ali, ou mais de a técnica de processamento de linguagem natural, de NLP, para
classificar, ó, isso aqui é um nome próprio, isso aqui é um endereço. Às vezes endereço é o nome de uma pessoa, então como que eu distingo se esse nome de pessoa é o nome de uma rua ou é o nome de uma pessoa? Então tem ali uma certa complexidade. Esse tipo de algoritmo, ele é importante para fazer algumas automatizações, mas ele não impacta diretamente o cliente no sentido de explicabilidade, né? Eu só preciso garantir que eu estou acertando, porque isso vai impactar na minha função ali interna da empresa. Agora, já o do investimento, ele impacta diretamente o cliente, né? Tem que ter uma explicabilidade do porquê que isso está acontecendo, o porquê daquela recomendação. E nesse sentido, tem se usado muito para a imagem, né? Eu acho que hoje, talvez as redes convolucionais, né? As Convolutional Neural Network, elas são redes que dão um bom resultado para processamento de imagem, mas pela complexidade, por ser deep learning, ela é um pouco mais difícil de explicar. Então, por essa aplicação, igual eu comentei, de, por exemplo, detecção de nomes em documentos, etc., isso pode ser uma aplicação de ser usada porque ela tem bom resultado e não é necessário uma explicação, porque essa explicação não impacta o cliente. Já em modelos por exemplo, de recomendação, que a explicabilidade se faz necessário, principalmente pela transparência, tende-se a usar modelos mais, que eu diria, mais simples, né? Então, por exemplo, árvores de decisão, ensembles de modelo, né? O Random Forest, outros algoritmos que dão resultado bom, tem bom resultado, mas que tendem a facilitar a explicabilidade, principalmente a explicabilidade ainda num nível não técnico, né? Qual variável que está sendo considerada e etc. Pô, bacana. Assim, na tua visão, cara, o que né, de inteligência artificial ainda se pode fazer, cara, no mundo financeiro? Assim, acho que muito legal tudo que você comentou, mas, assim, tu tem um sonho, uma visão, cara, o que você vê de oportunidade ainda? Que também, óbvio, né, não seja um segredo aí para os concorrentes do Itaú, cara. Não, perfeito, sem problemas. Eu acho que o grande sonho, aí não estou falando de uma empresa específica, tá? Mas das empresas no geral, seja no varejo, seja no mercado financeiro, ou qualquer outro ramo, na minha percepção, seria algo na linha de personalização o mais individualizado possível, né? Então, quem hoje, independente do tipo de serviço ou de produto que está consumindo, não gosta de ter um atendimento personalizado, individualizado. Não, eu conheço o Vinícius no detalhe, eu sei do que ele gosta, eu sei o que ele está precisando de verdade nesse momento. Então, nesse sentido, eu acho que o grande sonho é eu conseguir treinar possivelmente mais de um algoritmo, né, que vai por trás ali se conversar e trocar algumas informações, mas é um algoritmo que não necessariamente ele que vai dar todas as respostas direto para o cliente, sabe? É um robô que vai saber de tudo, não. Mas é um robô que vai, no sentido que ele vai conseguir conhecer bem o usuário e coisas simples ele já resolve na hora, porque eu acredito, né? E aí você, Marcelo, como cliente, como usuário de várias plataformas, depois pode me falar um pouco da sua opinião, mas eu acredito que tem muita coisa que nós, seres humanos, nem gostaríamos de falar com outra pessoa. Você só quer apertar 2 botões e resolver o seu problema. Então, tem muita coisa que o próprio usuário já quer resolver de mais bate-pronto possível. Então, nesses casos, como que eu coloco um robô, uma inteligência, Quando a gente fala robô, muitas vezes até enviesado aí pelos filmes de Hollywood e tal, vem muitas vezes na cabeça das pessoas um humanoide, né? Um robô humanoide, falando mesmo do algoritmo ali por trás. Como que ele pode resolver essas coisas simples? E casos que realmente a gente quer conversar com uma pessoa, né? Você precisa de um atendimento mais humanizado e tem muitos casos que isso é necessário, você quer explicar um pouco aquele problema específico seu, que não é algo generalizado, você precisa entrar mais no detalhe, algo que aconteceu, sei lá, às vezes você fez uma compra e a empresa não entregou o seu produto ou entregou com defeito, você quer explicar aquele enredo que é algo um pouco fora da regra.
Então é como que você consegue falar com uma pessoa que vai te dar toda essa assistência, mas essa pessoa do outro lado, para te dar uma assistência mais especializada, ela ter um algoritmo por trás que está ajudando ela. Olha, o Marcelo, ele é um cliente nosso há tanto tempo, ele tem esse perfil, cara, ele nunca teve nenhum problema com a empresa, tipo, por exemplo, nunca teve nenhum problema de fraude, então, se ele está pedindo isso, tem uma grande chance de não ter, de realmente ser algo factível, enfim. Acho que dá um contexto para que a pessoa que está por trás te atendendo fala, não, legal, já resolve na hora, sabe? Não fica demorando. Assim, a minha percepção é essa Bacana. Que esse seria o target aí de muitas empresas. Uma outra curiosidade, cara, esse atendimento por voz, né? Então, assim, imagina, assim, desde ligar, né? Que ligar até uma coisa já velha, né? Eu ia falar assim, por uma ligação, mas que seja, né? Tem muita gente que, ok, gosta, né? Pessoal mais idoso, ou não, né? Você numa situação muito crítica, você quer falar com alguém, mesmo... Aí, assim, a pergunta é, para esse dia a dia, cara, por que ainda a gente não tem... o que falta, assim, na tua visão, para que a gente consiga dar realmente, compreender exatamente a intenção do cara, entender, né, vamos dizer assim, as tonalidades, os sotaques, etc, né, da língua, os desafios da língua, e você realmente, assim, óbvio, tem a questão aí de emprego, né, mas vamos dizer que esse não fosse um problema, né? O que falta do ponto de vista técnico, cara, para isso acontecer? Porque, por exemplo, tinha lá aquela história da Bia, né? A Bia do Bradesco, né? Por exemplo. Eu ouvia falar que em algum momento ela ia atender cliente de verdade, né? E pelo menos assim, até onde eu sei, isso não aconteceu, né? Que limitações você vê, cara, em voz, assim, realmente... Porque é meio primata, por um lado, né, cara? Esse modo ainda que a gente trabalha, né? Quer dizer, então, você poder falar, né? E esse sistema te entender, confirmar com cuidado, né? Tudo que você, do ponto de vista de segurança, também precisa fazer. O que você acha que falta, cara? Boa pergunta, tá? Eu vou talvez usar aqui como exemplo, acho que vou fugir um pouco do exemplo da Bia, até porque eu não conheço muito a aplicação e seria injusto da minha parte colocar qualquer ponto aqui de um concorrente sem conhecimento do que realmente tem por trás. Mas, por exemplo, eu sou um usuário de algumas tecnologias de voz, por exemplo, Google Assistant, Alexa. Eu gosto bastante de testar e ver como é que está evoluindo, né? O que acontece hoje? Já existem aplicações, tá? Porque o Google Assistant e a Alexa, por exemplo, ou a Cortana da Microsoft, eles não são assistentes de atendimento, eles são assistentes de voz, mas no meu entendimento, e aí não sei se é o entendimento mais correto, mas eles são assistentes mais de entretenimento, né? Então você pede para tocar uma música, você pede um caminho, ele até te ajuda em algumas tarefas, mas não são tarefas tão críticas, né, de um atendimento, né, ao cliente, né, no caso. Mas o que acontece hoje, existem muitas pesquisas que conseguem, que estudam de como que eu trabalho em cima da voz diretamente. Então, a tonalidade, né, se eu estou sendo sarcástico, se eu estou bravo, se eu não estou, então coisas que eu age direto na voz, inclusive até a parte de autenticação por voz, etc. Mas essa parte de trabalhar direto na voz, ela ainda não é uma área 100% com resultados 100% concretos, sabe? Com uma assertividade alta. Tanto é que o próprio Google Assistant, ele até personaliza para você o seu perfil pela voz, né? Porque quem já usou o Google Assistant pode configurar a sua voz para ele fazer preferência de música, alguma coisa assim, mas ainda não está liberado para coisas que precisam de uma autenticação mais firme, sei lá, uma transação financeira ou coisa assim, porque ainda não tem uma confiança alta a nível de fazer uma autenticação de um sistema crítico dessa maneira. Então já faz autenticação, mas ainda não é uma confiança muito alta. Tá? Nesse contexto, tem um outro lado da moeda. Toda aplicação hoje, pelo menos que eu conheço, que faz algum uso de inteligência artificial na voz,
Então tem aquelas URAs, né, que a gente chama de URA digital, que de vez de você clique 1 para isso, 2 para aquilo, ele fala, ó, me fala o que você quer. Aí você fala, desbloquear. Ah, entendi que você quer desbloquear. Então, é uma URA inteligente. E mesmo o Google Assistant, o Alexa também você fala. Mas todas essas aplicações hoje que estão em produção, ela não trabalha direto na voz. Ela converte a voz em texto, né, que é o que a gente chama do speech to text. Então, ela converte a voz em texto e depois trabalha em cima do texto, como se fosse dali para frente um chatbot. Então, tenta identificar as intenções, as entidades e funciona relativamente bem. Tá? O que eu acredito é que, primeiro, que as pessoas que usam voz, elas são, normalmente é um perfil que não está tão ainda ligado com a tecnologia. Então tem um lado que eu acho que o usuário ainda não está acostumado a conversar com uma inteligência, porque você tem que falar de uma... A inteligência, ela não é ainda... não consegue resolver tudo, né? Então, dependendo da maneira que você fala, você facilita para ela te entender. Dependendo da maneira que você fala, você pode dificultar um pouco, né? Então, um pouco é isso. Um pouco é como que os usuários comecem a entender um pouco melhor as formas que facilitam para a inteligência entender. Mas esse é um ponto que eu não gosto de jogar o ônus do usuário, porque no final é a empresa que tem que se adaptar ao usuário, né? Não o usuário à empresa. E as empresas têm evoluído muito. Eu vejo as APIs mesmo, os grandes cloud providers hoje, o Google, a Amazon e o Microsoft, têm APIs muito boas que já fazem esse speech to text muito melhor do que há 1, 2 anos atrás. Mas ainda assim, as empresas que querem pegar isso e usar têm que marcar dado, tem todo um entorno importante para que essa tecnologia ela vá aprendendo sobre o escopo que está sendo falado ali, né? Então, eu lembro de um caso que até foi público, então eu posso falar, e não é concorrente, que foi da TIM. Quando a TIM implementou uma das primeiras versões da central deles inteligente de voz, alguns clientes falavam, quanto que é a ligação de TIM para TIM, né? Que é a ligação entre TIM. O modelo TIM para TIM, ele tentava buscar uma palavra mais próxima disso, que era a palavra pratinho, o prato pequeno. E aí ele não conseguia entender, porque era algo muito específico daquele fornecedor. Então você tem que estar aprendendo como o usuário fala, sobre produtos daquela empresa e ir retreinando esse modelo. E isso é custoso do ponto de vista de pessoas, né, de marcação de dados e também de treinamento de modelo. Então eu acredito bastante que esse mercado vai evoluir. E aí, respondendo objetivamente aqui a sua pergunta, sei que eu dei uma volta, né, ao mundo, mas respondendo. A voz, pelas pesquisas que eu tenho visto, ela só está crescendo, por mais que no passado a gente fala, ligar, ninguém quer mais ligar, mas a voz ela está crescendo muito. Porque hoje muita gente manda áudio no WhatsApp, não estão mais, as pessoas não digitam mais, estão mandando áudio. Estão entrando esses assistentes de voz, né, o Google Assistant, Alexa, Cortana e etc. E também os próprios telefones, né, as próprias antigas URAs estão se modernizando para o que o pessoal chama de portal de voz inteligente. Então, nesse contexto todo, eu acredito que a voz ela já está crescendo, isso tem alguns dados, e ela tende a crescer ainda mais nos próximos anos. E com esse crescimento, as ferramentas também estão evoluindo bastante, tá? Principalmente no português. Eu acredito que esse mercado tende a crescer e fica cada vez melhor as soluções. Bacana, cara. Um outro ponto, né, que pelo menos está na moda hoje, né, o pessoal, todo mundo já conhece, né, a história toda de DevOps, né, de você automatizar, né, todo o teu processo de implantação, né, de novas features, né, de versões novas de software, etc, né, fazer isso tudo de forma automática, testável, confiável. E agora vem o MLOps, né, o MLOps, tem outros nomes também esse negócio, né? E assim, todo mundo fica claro, né, uma dificuldade, né, de você, que também é um sonho, né, cara, de uma área de marketing, né, uma área, como você falou, de atendimento. Como é que você toma decisões, né, real time de uma recomendação ou uma sugestão de um produto, etc, né? Quais são os desafios, cara, de botar esses modelos em produção
mas não assim, naquele modelo batch, né, que se atualiza tudo, disponibiliza uma base, o sistema vai lá e lê. Mais assim, quando a gente está falando de tentar fazer isso real time, né, que as big techs aí dão um show, né? Como é que vocês estão? Quais são as dores, cara, hoje, né, de vocês para fazer isso também virar verdade? Não, perfeito. Acho que é uma ótima pergunta e um tema que está muito em alta, né? Que o MLOps é algo que está bastante em alta hoje em dia. E para resumir, né, o que muita gente coloca como a definição do MLOps é o DevOps para Machine Learning. Essa é uma definição simplista aqui do termo, né? E aí o que acontece? Diferente de um desenvolvimento de software padrão, onde a gente gerencia o código, basicamente, você tem um código e você gerencia essa versão desse código, a evolução do código. Quando a gente muda para o mundo de inteligência artificial, nós temos o código, né, descrito, o código de um algoritmo, mas esse código treinado com um certo tipo de dado, ele vai produzir um modelo. Tá? E mais do que isso, esse código setado com alguns parâmetros, treinado com um tipo de modelo, vai produzir um outro tipo de modelo, né, para ser consumido. Então, nesse contexto, a gente pode pegar muito do que o DevOps já evoluiu, mas vem toda essa complexidade de eu tenho que versionar o código, eu tenho que trabalhar toda a parte de hiperparâmetros, eu tenho que trabalhar toda a parte de dados e de modelos treinados. Então, eu tenho... E isso é meio que quase que exponencial, porque se eu manter o mesmo código, o mesmo hiperparâmetro, mas mudar o dado, já vai mudar o meu modelo, sabe? Então, uma coisinha que eu mudo já muda essa cadeia como um todo. Gerenciar tudo isso se torna algo um pouco mais complexo. Além de tudo, para eu treinar um modelo, tem que ter essa integração, né? Então, eu coloquei um modelo online e eu quero retreinar ou eu quero fazer uma inferência, dependendo do tipo de modelo, tem que ter uma integração com a base de dados, a base pode ser muito grande. Então, nesse contexto geral, vem algumas complexidades a mais do que o DevOps não trata, né? Então, nesse sentido, hoje, na minha visão, uma dificuldade é fazer o deploy, né? Você pegar, uma vez que eu testei no meu Jupyter Notebook, na minha máquina, com uma base pequena, como que eu coloco isso em produção, tá? Integrado com todos os sistemas legados, com as bases de dados, porque em real time isso é um desafio, tá? Mas esse desafio, no ano de 2020, quando a gente falasse no começo do ano de 2020, esse era um dos maiores desafios que se falava na literatura. Mas as big techs aí, então a AWS evoluiu muito uma plataforma que eles chamam de SageMaker, né, que tem todo um fluxo de ML, SageMaker Studio. O Google evoluiu muito a plataforma deles, que é o AI Platform, e a Microsoft também, que tem o Azure ML. Então, essas três empresas têm uma plataforma ali bastante robusta que ajudou bastante empresas a evoluir nesse quesito de deploy. Mas ainda assim, para grandes empresas, né, ainda são necessários ter algumas coisas customizadas. Por isso que, por exemplo, o próprio Airbnb criou a sua própria plataforma de deploy, que chama BigHead, eles usaram algumas coisas open source, né? E aí vem bastante uma ferramenta que é o TFX ou TFX, também do Google, que é open source, Kubeflow, Airflow, tem várias ferramentas open source que ajudam também as empresas a criarem seu próprio pipeline de deploy. Mas isso evoluiu bastante e ajuda a deployar. Hoje, o maior desafio que as empresas estão tendo, porque uma vez era difícil colocar em produção, agora as empresas estão conseguindo colocar. O maior desafio hoje está sendo agora em monitorar isso. Porque quando a gente fala de um software padrão, uma vez que você testou, se você fez um conjunto de teste bastante abrangente, o que vai acontecer na ponta, em produção, não tende a variar muito, né? Talvez o usuário pode achar um bug que não foi testado, mas o que foi testado, o comportamento é o mesmo. Quando a gente fala de inteligência artificial, não é verdade, porque você tem um conjunto de dados de treino,
mas o usuário, ele pode chegar a uma coisa totalmente diferente. E aí você não sabe o comportamento daquele modelo, se ele está acertando. Porque chegou algo totalmente diferente, ele está acertando outro. Você tem que monitorar em real time também. E se a IA não conseguiu acertar, ela não vai conseguir se autocorrigir também. Então, senão ela já acertava, que para mim quando eu escuto falar isso até dói um pouco aqui no coração. Às vezes você escuta as pessoas falando, não, a IA ela aprende sozinha, põe ela lá que ela vai aprender sozinha. Não, é um conceito que foi deturpado aí ao longo do tempo, não é bem assim, né? Ela, obviamente, em tempo de treinamento, ajusta os parâmetros, mas esse conceito foi bastante deturpado. Então, hoje eu acho que o maior desafio ainda de algumas empresas é colocar em produção, mas já tem muitas ferramentas que ajudam, mas o desafio hoje é gerenciar versões e monitorar isso em tempo real, tá? Para garantir que o propósito que foi criado está sendo aplicado lá na ponta. Interessante, cara. Você falou bastante, né, do uso da voz, né, assim, os avanços, né, etc, etc. Quando a gente está falando também de imagens, né, então, exemplos bobos, né, cara? Qualquer pessoa vai trabalhar, esqueceu o crachá, né? Putz, vou ter que ir lá para a fila para dizer que, olha, né, para me dar um outro crachá, etc, etc. Puxa, eu não uso a imagem da pessoa, né, para validar isso. E aí, óbvio, assim, eu sei que a gente tem, né, fintechs que começam a inclusive também trazer isso para, por exemplo, você aprovar um pagamento, né, você em vez de botar uma senha, pô, te filma, né, ou liga a câmera ali, pô, você vai. Como é que tá essa tecnologia, cara, para que também haja uma confiança grande, né, para que isso possa também ser usado do ponto de vista aí da segurança, né, que né, o mundo financeiro exige, por exemplo. Como é que tá isso, cara? Para onde está caminhando? Estamos perto de ter, né? Não preciso mais de carteira, não preciso de nada. Eu vou, né? Tô vivo, o sistema vê que eu tô, né? Tem essa coisa de, pô, o cara cortou o dedo do cara, né? Não sei o quê, mas não, você consegue, pô, o cara é ele mesmo, passa. Por que isso tá lento, vamos dizer assim, na tua visão, cara? A minha visão isso tá lento exatamente porque a gente tem que fazer uma aplicação com IA que ela seja... A gente tem que fazer de forma responsável, tá? Isso tem que estar claro para todo mundo que trabalha com inteligência artificial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma verificação por digital, etc., já é uma verificação interessante que é muito usada hoje. Eu não vou conseguir te falar agora de cabeça o percentual no Brasil, mas teve uma pesquisa recente que saiu no Brasil que eu não lembro, tá? Vou chutar um número, mas eu acho que mais de 60% das pessoas já usam para acessar alguns aplicativos a digital, não usa mais a senha, né? Então, é uma comodidade, né, para o usuário e também é um fator de segurança interessante. Mas quando a gente entra no campo da imagem, o que acontece, né? Eu vou começar desde aplicações que realmente são muito complicadas de colocar no ar, porque ela traz um viés preconceituoso muito forte. Então, um caso mais clássico, o que mais conhecido, foi o que nos Estados Unidos, que tentaram usar o reconhecimento facial para analisar um perfil de um criminoso nos Estados Unidos, e a partir do perfil facial, né, a partir do reconhecimento facial, recomendar para o juiz um score de quanto que ele poderia ser reincidente no crime, ou de fazer reincidência, porque aí o juiz ia usar isso como uma das características para analisar, para fazer a sentença, tá? E quando entrou a fundo nesse tipo de aplicação, viu que o sistema ele era racista. Ele tinha uma probabilidade muito maior de dar um score mais alto de possível reincidência para pessoas negras do que para pessoas brancas, tá? E foi pego casos de pessoas negras que tinham crimes assim na sua ficha muito leves em relação às brancas, e mesmo assim o sistema penalizava muito mais as pessoas negras. Então isso é inadmissível para um sistema. Isso é um caso assim muito, muito crítico.
Mas vamos pegar, às vezes, mas legal, né? Hoje tem muitos aplicativos de, na hora de você fazer o cadastro, ele pede para você tirar uma foto do seu documento e pede para você tirar uma selfie com o documento para meio que provar que é você, né? Então, nesse caso, você não está rotulando ou classificando a pessoa. Então, poderia falar, é menos crítico. É menos crítico, eu não estou rotulando nada, eu só estou fazendo uma verificação se a foto é ela mesma. Então, uma pessoa com uma certa ingenuidade poderia pensar nessa linha. Mas o que acontece é que também foi visto em muitos desses sistemas e muitas dessas APIs aí de reconhecimento facial que ela tinha uma assertividade muito baixa ou mais baixa em pessoas de peles em tons mais escuros, em pessoas negras no geral, do que em assertividade de pessoas brancas. Então, por mais que eu não estou classificando, só de eu não acertar menos pessoas negras, né? Isso já é um viés muito negativo, sabe? Eu não posso ter esse tipo de discriminação. Então, esses dois exemplos, eles trazem um pouco dessa alusão que, cara, imagem a gente não pode reproduzir nos algoritmos o preconceito que ainda, infelizmente, existe na nossa sociedade. Tem que fazer isso com responsabilidade. E por isso que algumas empresas, inclusive fora nos Estados Unidos mesmo, empresas grandes, congelaram pesquisas em reconhecimento facial exatamente por esses tipos de aplicação. Então, por isso que eu acredito que isso está, depois desses casos, dessas análises, a gente está revendo o uso de aplicações que usem alguma correlação com reconhecimento facial. E só vai realmente começar a usar em larga escala quando a gente tiver plena confiança de que não está sendo gerado nenhum tipo de preconceito. Agora, Vinícius, uma curiosidade também, cara. Que técnicas você faz, né, os cientistas de dados, etc., conseguem fazer para eliminar esse viés da base histórica, né? Porque como é que você faz isso, cara? Eu não consigo entender, ainda não consegui entender. Né? Que legal, porque, sei lá, eu vou chutar aqui, posso até falar uma besteira, mas eventualmente houveram, né, mais crimes, assaltos, sei lá, né? Existe vamos dizer assim, um desequilíbrio, né, social, racial que a gente conhece. Então, beleza, vamos dizer que os dados históricos, em função disso, né, dessa marginalidade, vamos dizer assim, maior, por exemplo, dos negros, por exemplo, é fato que cometeram mais crimes, vamos dizer assim. Vamos assumir que seja. Como é que, se isso é uma verdade, se esses são os dados, né, como é que você vai depois equilibrar isso? Como é que você vai tirar essa informação? Como é que é isso, cara? Então, esse é um dos desafios, né? Então, eu colocaria aqui, tá? Só acho que é importante. Então, por exemplo, o fato hoje, por exemplo, se a gente pegar a população carcerária no Brasil, se eu não me engano, 70% são negros. Então, isso é um fato. Mas não é um fato que os negros cometem mais assaltos, tá? Tem erros tanto da nossa sociedade, né? Como justiça, como preconceituosa e etc. Então, esse dado que é gerado hoje, ele já é enviesado por ações da nossa própria sociedade. Aí eu poderia falar, não, então legal, então é só eu pegar e balancear. Eu, vamos dizer assim, excluo alguns dados e pego 50% da minha base negros e brancos e beleza. Mas aí vai entrando outras questões que talvez... Então, esse é um dado, negro, beleza, então balanceou. Mas tem também a questão do pobre, né? Então, e aí se você pegar a questão das pessoas menos desfavorecidas, aí é maior ainda, né? Então, que a população carcerária. Aí você vai juntando as coisas e é difícil você equilibrar. E mesmo assim, tá? O problema não é só equilibrar a base, não, é só tirar todos os viés, ter uma base bem balanceada, né, que a gente chama no problema, né, de datasets desbalanceados. Aí, isso não resolve o problema, tá? Isso tá tanto na forma de
de treinar o algoritmo, está na forma de validar o algoritmo, está muito na forma, às vezes, até do uso desse algoritmo, quem tem acesso àquele tipo de aplicação. Então, esse problema, ele é bastante complexo, por isso que tem se discutido muito ele, né? Tanto para, uma vez que a gente sabe que é passível disso acontecer, como que a gente trabalha o máximo para não acontecer, né? Faça o máximo de teste possível, mas também evolua nessas técnicas que a gente chama da IA responsável, da explicabilidade do modelo, como que eu explico o que está acontecendo ali naquele modelo para tentar corrigir antes de lançar algum produto. Então, esses são fatores que eu diria que são fundamentais para qualquer pessoa que vai trabalhar com IA analisar bastante a fundo, né? Ter bastante responsabilidade nesse sentido. Cara, outro dia eu li um artigo, assim, até meio antigo, mas que ele dizia assim, que no final, apesar desses vieses todos, esses riscos, etc, e à medida que, como você bem explicou, né, isso tudo vai sendo sanado, né, melhor do que os modelos, né, assim, que automatizam as decisões e que vão ter cada vez mais um selo, vamos dizer assim, de justiça, de não viés, etc, que assim, não vai ter nada melhor do que as decisões desses modelos, né, para a vida em sociedade, etc. Você compartilha disso, cara? Você acha que isso é por aí? Eu particularmente não compartilho muito dessa afirmativa, tá? Eu acredito que é possível, sim, evoluirmos com os desenvolvimentos de modelos e cada vez mais entender melhor o que está acontecendo e melhorar. Mas pensando no futuro da sociedade, pensando numa sociedade melhor, mais justa, temos que evoluir como ser humano, sabe? Não podemos jogar a responsabilidade na inteligência artificial. Temos que trazer a responsabilidade para nós, como pessoas desse meio que vivemos, porque nós que também desenvolvemos os modelos, né? Por mais que eles são treinados com dados, nós que desenvolvemos, nós que usamos. Então, eu acredito muito que se nós quisermos ter uma sociedade evoluída, não podemos colocar responsabilidade nos modelos. Temos que trazer responsabilidade para nós, seres humanos, e conforme nós evoluirmos como pessoas, como sociedade, a tecnologia vai evoluir também naturalmente e as aplicações também. Essa é a minha opinião. Não, fantástico. Um outro ponto, cara, você tinha comentado da LGPD, né? Outro dia eu estava até vendo aqui que é o artigo 20, né, que define lá que todas as decisões automatizadas, né, etc, precisam agora ser explicadas, né, para o consumidor. Então, um caso de fraude, um caso de uma oferta de produto, uma oferta de uma campanha, a negação, né, de um crédito, etc. Como é que você vê isso acontecendo, cara? Porque eu acho que eu não sei, eu não vi notícia assim de pessoas que começaram a fazer uso da lei, né, no sentido de, pera lá, mas esse anúncio aqui, não, por que vocês estão me oferecendo isso, né? E o mais grave, óbvio, são os modelos de risco, né? Assim, tem um segredo ali também comercial, né? A própria lei fala disso, né? Então você tem que abrir, mas ao mesmo tempo respeitando né, a sua inteligência comercial, vamos chamar. Como é que vai ser isso, cara? Tem muita caixa preta também aí né? Ainda tem muito modelo, né, com as redes neurais e tal, que são inexplicáveis, são muito, assim, acurácia lá em cima, mas ninguém explica, a gente vai ter que reescrever isso tudo, cara? Olha, eu acredito que não vai ser necessário reescrever tudo, tá? Obviamente que alguma lei regulatória, tudo que muda o nosso dia a dia, toda mudança, isso é escrito não só na área de IA, né? Isso nós como seres humanos, a gente se incomoda um pouco com a mudança, né? Quando muda ali o nosso dia a dia. Mas eu particularmente, eu acho que a lei, né? A LGPD ou a GDPR, né? Que já foi implantada na Europa e tal,
ela vem para beneficiar, tá? Tanto, principalmente as pessoas, né? Eu acho que é uma lei importante, uma vez que o dado, ele, principalmente para grandes empresas aí que a gente vê recentemente, né? O próprio Facebook está sendo processado nos Estados Unidos e etc. E aí eu vejo também grandes empresas da China que detêm ali uma concentração grande de dados. Eu acho que é importante ter uma lei que regulamenta o uso dos dados dos usuários, tá? E uma lei que não obriga todo mundo a ficar pedindo explicação, mas que ela respalda o usuário. Então, se você se sentir lesado, porque eu acho que muitas vezes você vai entender, não, olha, isso aqui foi bloqueado e etc. E você, dado aquele cenário, vai entender. Então, você não é obrigado a tudo que acontecer, você pedir uma explicação. Mas a lei resguarda de que se o usuário se sentir lesado de alguma maneira, ou se sentir que precisa de mais explicação, ele tem esse direito, tá? Então, a ideia principal é dar os direitos para as pessoas, que eu concordo, tá? Principalmente para aplicações críticas, né? É importante para o usuário saber que tipo de dado que está sendo coletado dele, para que esse dado está sendo usado, e uma vez que você tenha decisões tomadas por inteligência artificial, a empresa que criou essa aplicação, até para prever todas essas questões que a gente discutiu aqui, né, de você criar algum algoritmo que tem algum viés negativo, seja racista, seja homofóbico, seja sexista, enfim, qualquer viés que não seja positivo, a empresa tem que já conseguir explicar para melhorar. Então, nada mais justo do que ela já se resguardar, conseguir explicar, porque se alguém perguntar, se alguém exigir a explicação do que aconteceu, aquela aplicação seja aberta, e não é necessário, e na maioria dos casos, abrir o segredo ali, né? Você vai ter que explicar, olha, as variáveis consideradas são essas, o peso que a gente dá para cada uma dessas variáveis. Então, por exemplo, vou pegar um caso até que não é tão crítico. O cliente, ele quer saber por que ele foi lá numa loja, no e-commerce, está comprando um produto e lá aparece, que é natural hoje, né? Aparece lá, ó, recomendação. Se você não quer ver esses produtos aqui também, né? E aí você quer saber, por que você está me recomendando esse produto? Porque é bom para mim ou porque, sei lá, é um produto que você está precisando vender para desovar o seu estoque, sabe? Você quer ter uma ideia de que, não, você está sendo ofertado aquele produto porque realmente é bom para mim. E aí já tem várias empresas colocando, olha, eu estou recomendando esse produto porque você viu esse outro, então ele tem muita relação. A própria streaming, né? Eu acho que muitas das pessoas que vão nos ouvir assinam a Netflix ou algum outro concorrente. A Netflix mostra lá, estou te recomendando esse filme porque você assistiu esse filme, né? Então ela já está te explicando, mesmo sem você perguntar, para você entender o porquê daquilo e entender que, não, então talvez faz sentido, porque aquele filme que eu assisti, esses últimos 10 filmes que eu assisti é daquele ator específico, então ela pegou isso e está me recomendando esse desse ator. Então, eu peguei alguns exemplos mais simples, mas eu acho que vai muito nessa linha, sabe? Você dá cada vez mais transparência. Então, eu não vejo como algo negativo, eu vejo como algo positivo. Legal. Cara, para já encerrando, já está no final, você é um estudioso aqui, né? Tá vendo? Da IA centrada no homem, né? O que é isso, cara? E o que isso tem a ver com a IA contribuindo para um mundo melhor? É uma pergunta bastante difícil aqui de responder, bastante complexa, mas assim, o que eu entendo disso, né? A IA, a tecnologia, né? Centrada, e até a tradução que eu normalmente uso é centrada nas pessoas, né? Não no homem, mas eu acho que o homem é generalizado, mas eu prefiro mais a pessoas para a gente não usar, não trazer nenhum viés negativo de gênero aqui. Mas o que eu acredito nisso, né? Além de todas essas questões algorítmicas que nós discutimos já aqui, de vieses negativos de racista e etc., existe uma questão que foge um pouco do algoritmo em si, tá? Mas que entra numa decisão da empresa, né? Então, um
um exemplo que eu costumo usar, ele é meio simples até, mas que no meu entendimento acaba ajudando nessa explicação, eu acho que todo mundo aqui que nos escuta usa e-mail hoje em dia, tá? E aí no e-mail, quando você está usando o e-mail, todo provedor de e-mail hoje usa um algoritmo ali para classificar e-mail se ele é spam ou não é spam, certo? Então tem um algoritmo que faz essa classificação. Mas os algoritmos, na sua maioria, ele tem um score, vamos dizer assim, de confiança, né? De se aquele e-mail é spam ou não. Tem e-mail que ele tem 99% de confiança que é um spam, tem e-mail que ele tem 52% de confiança. Vamos chutar aqui, tá? E aí eu pergunto para o usuário, né? Então, esse tipo de aplicação, que a gente chama que é binária, é spam ou não é spam? Só tem duas possibilidades aqui, né? Spam ou não é spam? Ele pode ter dois tipos de erros, né? Ele pode ter um erro que ele acha que o e-mail é spam, mas não era, né? Então ele pega um e-mail que não era spam, um e-mail que talvez seria importante para aquele usuário e joga na caixa de spam. Esse pode ser um tipo de erro. Ou pode ter o outro tipo de erro, que é o e-mail que era spam e ele não classificou como spam, deixou na sua caixa de entrada, né? Então são os dois tipos de erros que a gente chama no mais técnico, que é o falso positivo e o falso negativo. Pensando nesses dois tipos de erros, para o usuário, o que machuca mais para o usuário? É um e-mail importante que foi para o spam ou um e-mail de spam que ficou na caixa de entrada, tá? Eu acho que tem várias opiniões aqui, mas eu sei, como eu uso esse exemplo sempre, a maioria das pessoas me falam que o erro mais grave é um e-mail importante que foi para o spam, né? Porque ele perdeu um e-mail importante. Isso na maioria, né? Não é unânime essa opinião, mas na maioria as pessoas me falam que esse é o erro mais grave para elas, tá? Então, nesse sentido, a pessoa que está criando essa aplicação, fora o algoritmo que classifica o spam, ela pode calibrar esse intervalo de confiança. Então, por exemplo, como que para o meu usuário é mais crítico um e-mail que vai para o spam e eu errar nesse ponto, eu só vou mandar um e-mail para o spam se eu tiver, sei lá, 90% de certeza, tá? Quando eu faço isso, obviamente o meu erro total vai ser maior, porque eu vou deixar mais e-mails que são spam na caixa de entrada. Esse trade-off vai acontecer. Mas eu fiz essa aplicação, esse limiar, voltado no que é melhor para o meu usuário, não voltado no que é melhor para a assertividade do meu modelo, tá? Então, esse é um exemplo que eu gosto muito de citar, que é isso, sabe? Então, o que é uma aplicação? O que é uma aplicação centrada nas pessoas? É olhar o que realmente importa para as pessoas, mesmo que isso, de alguma maneira, tem um trade-off que eu possa até perder negócios, perder vendas ou coisas assim, mas que eu foque realmente no que é importante para o usuário, nas pessoas. Então, isso para mim é aplicação centrada nas pessoas. Então, vamos pensar que vou chutar aqui, sem me alongar muito, o Google. Ele vai lá, ele fez esse tipo de aplicação que eu falei no Gmail, né, de classificar isso ou não, e aí vai sair, sei lá, uma reportagem falando que a assertividade da empresa XYZ é melhor do que a do Google. Pode ser que seja, porque ele não priorizou o que o usuário queria, ele priorizou a assertividade global, né, tanto de um lado quanto do outro. E o Google falou, não, eu vou deteriorar um pouco minha assertividade, mas eu vou focar naquilo que é importante para o usuário. Então, isso pode acontecer, sei lá, vou usar um exemplo do e-commerce. Eu posso não recomendar um produto, mesmo que isso impacte numa venda perdida, mas que eu não gere spam para o meu usuário. Então, se uma empresa toma esse tipo de decisão, essa empresa está focando nas pessoas e não, muitas vezes, penalizando um pouquinho o business, mas focando nas pessoas. Então, para mim, isso é uma empresa responsável, uma empresa que cria algo centrada nas pessoas, tá? Essa, para mim, seria a definição. E aí, você tem que criar uma cadeia ali de desenvolvimento que tenha incentivos para isso, tá? Porque se meu incentivo for na venda, nesse exemplo que eu criei, as pessoas talvez vão negligenciar esse outro lado, porque a venda é mais importante. Então, isso parte também
ter incentivos corretos, metas alinhadas e todo esse ecossistema. Então, foge do mundo de IA. Ele já começa a entrar no mundo ali de cultura, gerencial e etc. Pô, perfeito, cara. Belos exemplos. Pra gente fechar, Vinícius, você que é um cara mega estudioso, né, cara? Um cara que gosta de estudar. O que você sugere, cara, pra gente aqui de livros, cursos? Eu sei que, óbvio, né, vão ter pessoas em diferentes níveis aqui no assunto, né? Mas, de forma geral, para quem quer conhecer mais, cara, de tudo aqui, de tudo que você, né, contou pra gente, o que você teria aí de dicas legais, cara? Bom ponto. Olha, assim, primeiro que hoje a gente tem muito conteúdo de alto nível disponível na internet, muitos conteúdos mesmo. Eu recomendo muito os cursos, e muitos cursos gratuitos, inclusive, tá? Então, o Coursera tem muitos cursos que são gratuitos, principalmente se você não for pegar o certificado, mas se o conhecimento, que é o que é importante, o Coursera é muito legal o curso. Eu recomendo, tem muitos feedbacks positivos dos cursos da Alura também, e eles são bastante acessíveis, tá? E o Udacity também. Então, eu recomendo essas plataformas, porque são muito boas e tem cursos gratuitos ou cursos bastante acessíveis. Eu recomendo... Tem alguns canais no YouTube, principalmente aqui de brasileiros, né, que eu conheço. Então, tem um canal que chama IA Livre. Se eu não me engano, é IA Livre mesmo, que é do Brasil. É o pessoal aqui da comunidade que cria cursos, né, de inteligência artificial de forma gratuita. Tem um outro canal que eu gosto bastante, é o Diogo Cortis, se eu não me engano, mas também é muito bom o canal, tem vários cursos legais e tudo gratuito, né, explicações e tal. Então, são alguns de alguns canais, a Escola Livre de AI, desculpa, falei errado o nome, não é AI Livre, é Escola Livre de AI. Então tem bastante recomendação de canais e cursos que eu gosto bastante, tá? São bem positivos, muitos gratuitos, né? Muito pensando aqui em compartilhar conhecimento com a comunidade. Pensando em livros específicos, eu sempre recomendo 2 livros, tá? Que eu gosto bastante, e para quem quer conhecer mais tecnicamente, eu recomendo. Infelizmente, ele não tem a versão em português, só tem em inglês, que chama Introduction to Statistical Learning, tá? Esse livro, ele é gratuito, o PDF dele, então os autores de Stanford que escreveram o livro, ele distribui gratuitamente o PDF, não é vamos dizer, hackeado ou nada disso, né, pirata, não, é gratuito mesmo. Os próprios autores do livro mantêm na internet videoaulas, então tem um curso completo em cima do livro dos próprios autores de Stanford, gratuito. Então, e aí dá para colocar lá a tradução, né, os subtítulos em português. Então também aí isso acaba ajudando. Eu recomendo muito. E tem um GitHub com todas as implementações desse livro online, tanto em R quanto em Python. Então é um material bastante fantástico que, para quem quer aprender toda a base matemática, estatística e dos algoritmos mais clássicos, esse é um conteúdo excelente, assim, que é bem completo. O segundo livro que eu também costumo recomendar é um que chama Hands-on Hands-on with Scikit-Learn e TensorFlow. Esse tem uma versão em português, esse é o lado positivo. O lado negativo é que não tem a versão gratuita dele em PDF, tá? Mas o autor mantém um GitHub também com todas as implementações aí aberto ao público em Python do livro, e ele é muito mais prático. Então, se você pegar as implementações, e ele já entra mais na parte de Deep Learning. O primeiro livro que eu recomendo ele é mais os algoritmos mais clássicos, mas que são base para evoluir para o Deep Learning. E esse segundo ele já traz implementações de Deep Learning, já traz o Scikit-Learn e o TensorFlow, que são 2 bibliotecas muito usadas. Então, esses 2 livros eu sempre recomendo. Eu falo assim, você quer ter uma base bem completa, desde o básico até o mais avançado? Se você leu esses 2 livros, pegou as implementações e entendeu, cara, você está já num nível muito bom, assim, muito bom mesmo. Bacana, bacana. Muito bom, Vinícius.
Cara, obrigado aí demais pelo seu tempo, cara. Roubamos aí mais de uma hora já, mas foi uma bela aula aqui, muito clara, né, as suas colocações aí, né, bem estimulante, muito boas as dicas aqui também. Cara, é isso, te agradeço demais aí a tua participação, e vamos se falando aí, vamos manter contato. Obrigado, cara. Com certeza, com certeza. Bom, eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer aqui poder conversar com a comunidade. Espero ter respondido às suas perguntas, não ter saído muito aqui do tema. Começo a falar e não paro. Mas, bom, muito legal aqui poder conversar com você e com todo mundo que acompanha aqui o seu podcast. E com certeza estou super aberto para participar de outros ou conversar mais. Então vamos sim manter esse contato. Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.